Léo, não sou formado, não sei falar inglês, não tenho um alto nível de graduação, não sou rico e quero migrar para o Canadá. Como é que eu faço? No vídeo de hoje a gente vai ver qual que é o processo que você pode aplicar se você não tem nenhum desses requisitos, não tem um nível alto de inglês, não é formado e não é rico, não tem uma grande grana para ir para o Canadá. O programa para você é o Atlantic Immigration Pilot, que é destinado para as províncias do Atlântico, e hoje eu vou falar sobre esse programa de imigração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e deixa qualquer comentário se você queira que eu comente sobre algum programa específico de imigração, sobre alguma província, sobre alguma dica sobre o Canadá. E hoje eu vou falar sobre o Atlantic Immigration Program Pilot, que é destinado para as províncias do Atlântico: New Brunswick, New Scotia, Terra Nova Labrador e o Príncipe Edward Island. Essas 4 províncias que está englobado nesse programa de imigração do Atlântico. Essas províncias elas fizeram um acordo com o governo canadense e elas relaxaram um pouco o programa de imigração e elas aceitam algumas coisas que, por exemplo, no Express Entry não é aceito. A primeira coisa que você precisa apresentar nesse programa é o seu nível de fluência em inglês ou em francês. Porque inglês ou francês, New Brunswick é a única província do Canadá que é bilíngue. Então, eventualmente, se você for para essa província, você pode apresentar tanto o nível de inglês ou de francês. Mas, em geral, você precisa apresentar um nível de fluência em alguma língua, que é o CLB nível 4. O que quer dizer o CLB nível 4? É um CLB bem intermediário, bem básico assim. Então, vou deixar na tela aqui, você pode verificar qual que vai ser a sua nota referente às provas de proficiência, ou IELTS, ou TEFL, que eu sempre sugiro você fazer essas duas provas. Então no IELTS você precisa tirar mais ou menos acima de 4 ali, 4,5, dependendo do listening, por exemplo. Então você não precisa apresentar um alto nível de inglês. Então para você que não sabe falar nada de inglês, essa é o programa certo. Além disso, você precisa comprovar uma renda para você entrar nesse programa de imigração. E essa renda é muito mais baixa quando comparado com outros programas de imigração. Por exemplo, no Express Entry, quando comparado com esse, é mais da metade, né? O Express Entry, nesse programa do Atlantic Immigration Pilot, se você for levar, por exemplo, 3 pessoas, eu vou deixar aqui na tela também, 3 pessoas você precisa apresentar mais ou menos $5.000 canadenses, o que é muito mais baixo quando comparado com outros programas de imigração. E além disso, para você finalizar assim do modo global, o que você precisa apresentar nesse programa de imigração, você precisa ter uma job offer. E essa job offer, ela pode ser em algum NOC, ou NOC 0, NOC A, B ou C. Diferente dos outros programas de imigração, onde não é aceito o NOC C. Mas Léo, o que é esse NOC? Esse NOC é uma forma que o governo canadense arrumou de avaliar em que nível que está a sua profissão. Então, ele é avaliado de 0, A, B, C ou D. O NOC 0 significa que você é um gerente, dependente da sua área de atuação. Se você for um gerente, você está nesse NOC 0. Se você for uma pessoa que precisa atuar num setor que necessita de uma graduação, tipo um arquiteto, um médico, um veterinário, um engenheiro, todas essas você precisa de uma graduação, então você estaria linkado no NOC A. E se você for atuar num setor que necessita de tipo um técnico, um tecnólogo ou um college, que é do Canadá, você estaria no NOC B. O NOC C significa que você não vai precisar só de um colégio, mas você não precisa ter um treinamento, tipo, você não precisa ser graduado, nem ter um tecnólogo, você só precisa ter o seu colégio, mas precisa ter um treinamento prévio antes de você começar a sua atividade. Tipo um caminhoneiro, você não precisa ter uma graduação, por exemplo, mas você precisa ter um treinamento para você conseguir exercer essa atividade. E o NOC D, você não precisa ter nenhum treinamento, você só precisa ter um ensino médio para você exercer essa atividade, tipo um faxineiro, um estoquista. Então você não precisa de nenhum treinamento prévio para conseguir exercer essa atividade. E no Atlantic Immigration Pilot, ele pega todos
do 0 a B, e o C também, diferente do Express Enter, por exemplo, onde o Express Enter exclui o NOC C. Então, se você não tem um nível de graduação alto, esse é o programa certo para você. Esse programa das províncias do Atlântico é dividido em 3 fases. A primeira eu acho que é muito difícil, eu não vou entrar muito em detalhes, que é o International Graduates. Nesse programa você precisa ter morado no Canadá por 3 anos e 4 meses e ter feito uma graduação de no mínimo 2 anos. Então se você fez, por exemplo, uma graduação de 2 anos, você precisa ter morado no Canadá anteriormente a essa graduação 1 ano e 4 meses. E aí sim você consegue aplicar para esse programa de imigração. Mas eu acho que ele é um pouco mais complicado, então não é muito a cara dos brasileiros entrar nesse programa. Os outros dois, ele é mais flexível, que é o High e o Intermediate Skilled Works. O High, ele é definido para as pessoas que têm NOC 0, A ou B. E nesse programa, você tendo um dessas atividades, você precisa ter a sua oferta de emprego, mas você precisa ter experiência de trabalho num desses NOCs. Em algum desses NOCs você precisa, nos últimos 3 anos, ter apresentado experiência de 1 ano de trabalho e não precisa ser contínuo. Você pode, por exemplo, ter feito 6 meses, ficar 6 meses lá sem emprego, depois ter mais 6 meses de experiência. Essa experiência precisa ser remunerada e você precisa completar 1 ano, que eles consideram 30 horas semanais, o que dá mais ou menos 1.500 horas de trabalho lá que é solicitado de experiência nesse trabalho. E o Intermediate Skilled Works, você precisa apresentar NOC C e alguns casos do NOC B. Se você é enfermeira, se você faz alguns cuidados de pessoas, você entra nesse programa do Intermediate Skilled Works. E da mesma forma você precisa apresentar nos últimos 3 anos experiência de trabalho de 1 ano, ou totalizando ali 1.500 horas. Então esse é um dos melhores programas que existe no Canadá. Ele tem um tempo de processamento muito baixo, ele demora mais ou menos uns 6 meses, e você precisa, a única coisa que é meio difícil de você apresentar é sua job offer. Você precisa ter uma oferta de emprego de algum empregador do Canadá, e esse empregador precisa estar linkado na lista de Designated Employees, que é uma lista enorme lá que eles criaram, e cada uma das províncias tem a sua o próprio empregador que está linkado nesse Designated Employees, e você pode entrar em cada uma das províncias ou no site que se chama Job Bank Canadá e ver qual que são as pessoas que estão linkadas nessa lista e estão oferecendo emprego, e você pode aplicar para uma dessas pessoas, desses empregadores, e tentar a sua oferta de emprego. Mas isso começa a ficar mais facilitado se você já está no Canadá, se você já consegue trocar ideia ali com o empregador, que aí fica mais facilitado você conseguir esse emprego. O interessante é que essa oferta de emprego ela não precisa estar linkado no LMIA, que é o Labour Market Impact Assessment, que é um programa que o Canadá criou, mostrar que sua oferta de emprego que o empregador está fazendo não afeta o mercado de trabalho canadense. Isso ele mostra que o empregador já procurou 4 meses no Canadá, criou sites e ofertas de emprego e não encontrou nenhum residente permanente ou um cidadão canadense para preencher aquela vaga. Então ele pode contratar pessoas do exterior, por exemplo, pode contratar você do Brasil. Então nesse programa do Atlantic Immigration Pilot você não precisa disso para você entrar nesse programa de imigração. Então, mas você deve ficar se perguntando, mas Léo, eu vou ganhar essa oferta de emprego e o empregador vai esperar 6 meses para eu começar a trabalhar, fazer alguma coisa desse tipo? Então, tem empregador que espera esse tempo todo, mas também você pode solicitar ou conversar com o empregador para ele te dar uma permissão de trabalho. E você consegue já ir trabalhar imediatamente no Canadá, uma vez ganhando essa sua permissão de trabalho. Essa permissão de trabalho ela dura 1 ano, mas você precisa aplicar para a residência permanente antes de 90 dias. Só resumindo, você vai precisar, então, primeiro apresentar qual que é o seu nível de inglês, e você precisa ter pelo menos um CLB 4. Você vai precisar fazer o IELTS, por exemplo, tirar um NICEL em 4,5 e nas outras matérias tirar um 4, e aí sim você consegue ser aprovado. Depois disso você precisa apresentar um NOC A, B ou C, e você precisa definir qual programa que você vai, se realmente você se enquadra com as suas experiências. Depois você precisa ter essa oferta de emprego, e essa oferta de emprego ela não precisa estar linkada no LMIA, que é esse registro mostrando que não tem nenhum impacto
no mercado de trabalho canadense. E por fim, juntando tudo isso, o empregador vai te oferecer um Settlement Plan, que vai pegar uma empresa assistencialista que vai te ajudar nesse período de você se estabelecer realmente no Canadá. Então essa empresa, ou um voluntariarismo, ele vai te ajudar a você escolher sua casa, você escolher uma escola para o seu filho. Ele vai eventualmente te ajudar no seu nível de inglês, você pode fazer aulas nesse estabelecimento que vai melhorar eventualmente se você for refazer o IELTS, melhorar o seu nível CLB. E por fim também vai te ajudar a contratar seguro, você abrir conta em banco, tudo que você precisa para realmente se estabelecer no Canadá. Juntando tudo isso, no final você vai precisar fazer o endorsement, juntando todo o que você já fez até agora para realmente você aplicar para sua residência permanente e aí poder ficar o resto da vida no Canadá. Se você curtiu esse vídeo aí, já deixa seu like aí, obrigado por ter assistido até o final. E eu espero ter te ajudado aí, ter encontrado um programa de imigração que se enquadre ao seu perfil. E até a próxima!